Iniciando mais um vídeo, espero que vocês gostem do tema, que é: os anjos da guarda existem mesmo? E se existem, quem são eles? Esse é o tema para a nossa reflexão. Agradeço a você que está assistindo ao vídeo. Se você quiser, deixe aqui a sua opinião a respeito do vídeo, um comentário. Compartilhe o vídeo, se você achar que é interessante e oportuno. E se puder, se inscreva em meu canal do YouTube, que é onde eu tenho postado os meus vídeos já há algum tempo. E claro, agradeço a Deus a oportunidade da realização desse pequeno trabalho. O anjo da guarda é, segundo o Espiritismo nos explica, é certamente uma presença constante em nossa vida. E o Espiritismo nos ajuda a conhecer melhor esses elevados irmãos espirituais. De acordo com o Espiritismo, o anjo da guarda é designado para cada pessoa desde o nascimento. E sua missão é orientar, amparar e inspirar em qualquer momento, principalmente nos momentos de dificuldade. O Espiritismo esclarece que anjo da guarda ou anjo guardião se refere a um espírito protetor, que pertence a uma ordem elevada, moralmente falando. Isso quer dizer que são espíritos superiores, que desenvolveram em alto grau as virtudes, a moral, o conhecimento. Enfim, são irmãos amorosos que aceitam a missão de orientar os seus protegidos com sabedoria, benevolência e intuí-los para que eles caminhem pelos caminhos do bem. E qual é o objetivo dos nossos espíritos protetores? A missão do espírito protetor ou anjo da guarda é a nobre tarefa de guiar os seus protegidos, ou seja, nós, pelos bons caminhos, auxiliando-nos com os seus conselhos sábios e amorosos. Esses conselhos sábios e amorosos, como é que são feitos? Através da intuição. Porque o anjo da guarda não vai aparecer para nós e conversar conosco. Ele vai, através da intuição, nos colocar ideias boas, equilibradas, que a gente vai dizer assim muitas vezes: nossa, que interessante, me apareceu essa ideia agora para fazer esse tipo de coisa, ou ir por esse ou por aquele caminho. Que estranho isso, né? Não é estranho, são os nossos anjos da guarda, nos auxiliando, mas que nem sempre nós temos ouvidos para ouvir, como Jesus nos ensinou, e muitas vezes a gente não os ouve, mas eles estão sempre querendo nos ajudar. Em momentos de aflição, o espírito protetor, ele está presente para oferecer consolo, acalmar o nosso coração, dando forças para que a gente supere os obstáculos da vida, que não são poucos, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, vivendo num mundo onde ainda existe crueldade, mas existe também o bem. A presença do anjo da guarda, sem dúvida, ela é constante e ativa, muito embora ele não fique conosco 24 horas por dia. Quando a gente diz que ela é constante e ativa, significa que toda vez que necessitamos da sua ajuda, ele se faz presente. Como que ele se faz presente assim? É de imediato. Meu Deus, me ajude. Imediatamente, né? Não vou nem dizer que é num piscar de olhos, porque é mais rápido do que isso. O anjo da guarda já está junto a nós, encorajando, incentivando e levantando o ânimo de nós, os seus protegidos, nos momentos de provações, nos momentos de desafios. E por isso que esse nobre espírito fica muito alegre, muito feliz quando vê o seu tutelado, que somos nós, seguindo de forma correta pela vida. Por outro lado, ele lastima, se entristece quando as suas orientações são desprezadas, levando a atitudes insensatas, movidas pela
vaidade, pela fraqueza, pelas paixões viciosas. Mas por quanto tempo o anjo da guarda ele vai ficar do nosso lado? Entendendo que se do nosso lado, ele estará sempre quando nós necessitarmos dele, porque eles têm outras tarefas também para realizar. Mas ele tem a responsabilidade de ser o nosso anjo da guarda. Por quanto tempo ele vai ficar? Desde o nascimento até a morte do corpo físico, e muitas vezes ele nos acompanha no plano espiritual, depois da morte do corpo físico, e mesmo através de muitas outras existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. O Espiritismo nos ensina que eu sou um espírito que tem um corpo físico. O meu corpo físico tem um tempo de vida, porque ele é matéria, ele se desgastará com o tempo. As energias físicas se esgotarão e o corpo morrerá. Mas o anjo da guarda estará comigo durante esse processo todo, enquanto eu estiver encarnado, e permanecerá comigo depois da morte do corpo físico. Conhecidos por estarem sempre ao nosso lado, chamados nos momentos de aflição, o Espiritismo esclarece que os anjos da guarda nos acompanham desde o nascimento até o momento da nossa partida dessa vida corporal. E ainda mais, mesmo depois da morte do corpo físico, esses seres luminosos continuam nos acompanhando em nossa jornada espiritual. Inclusive, muitas vezes eles nos acompanham até mesmo em futuras existências físicas, conforme dizíamos agora há pouco. A vida terrena, como aprendemos com o Espiritismo, é apenas uma fase breve na jornada do espírito que é imortal. Nós vamos viver para sempre. E o vínculo com o espírito protetor pode então se estender por muitas reencarnações. Assim, independentemente do tempo, nosso anjo guardião está sempre ao nosso lado, zelando por nós, nos auxiliando em nosso progresso espiritual. Dedicados amigos estão sempre atentos e dispostos para a tarefa de elevar nós, espíritos, e nos conduzirá amorosamente pelo caminho da paz, do bem, da felicidade. O Espiritismo, ele nos ajuda a nos aproximarmos do nosso anjo da guarda, principalmente porque nos ensina que existe um anjo da guarda. Então, ao compreender a importância do anjo da guarda em nossas vidas, a gente ganha uma nova perspectiva em relação aos desafios que enfrentamos. Não estamos sozinhos. Essa conexão espiritual nos oferece conforto, sabedoria, permitindo-nos encontrar apoio em momentos de solidão ou incerteza. Além disso, o estudo do Espiritismo nos mostra que é possível estabelecer uma relação mais profunda com o nosso anjo da guarda por meio da prece, da prática de boas ações. Portanto, ao refletirmos sobre o anjo da guarda, conforme a educação dada pelo Espiritismo, nós somos convidados a cultivar uma maior consciência espiritual e a buscar uma relação de confiança e gratidão com esse nosso protetor espiritual, que não faz o trabalho que precisamos realizar. Ele nos intui, mas não faz o nosso trabalho. Imaginemos, vamos para a escola, fazemos uma prova, não estudamos, não nos preparamos, chegamos lá e pedimos para ele, por favor, me ajude. Ele não vai ter condições de nos ajudar nesse momento, porque nós não nos preparamos. Ele nos ajuda quando a gente se prepara e se propõe a fazer as coisas que sejam certas. E se a gente se prepara muito bem, num caso específico como esse, nesse exemplo, e muitas vezes a gente no momento se enerva, fica ansioso
e não consegue buscar as respostas, mas nós as temos porque nós estudamos, aí entra a parte do anjo guardião. Nos acalma através da intuição, nos desacelera o coração, as pulsações, e a gente acalmando, a gente vai tranquilamente buscando então as respostas que nós temos porque nós fizemos, estudamos. Por isso que o Espírito Protetor, ele nos auxilia sempre e muito quando a gente se propõe a se auxiliar. Porque se eu não quero seguir o caminho que seja correto e não escuto de maneira nenhuma a intuição, ele não tem o que fazer. Nós vamos seguir o caminho que não é o correto. Porque eu sou o construtor da minha vida, mas eu recebo de Deus esse presente extraordinário que é o anjo guardião, o anjo da guarda, que me auxilia a tomar os caminhos que sejam certos. Se eu estou em dúvida, ele me auxilia. Melhor para cá. Mas se eu não consigo realmente vir para o caminho de cá, que talvez seja um caminho mais difícil, com mais obstáculos, e acho mais fácil ir para cá, eu não o escuto. Muito embora ele fale para mim, olha, ali vai ter problema, melhor para cá, mas eu não escuto. Então a função do anjo da guarda, essa conexão, certamente nos fortalece e nos ajuda a encontrar equilíbrio e serenidade em meio às adversidades da vida, desde que eu me proponha a enfrentar as adversidades da vida. Por isso, abramos o nosso coração para essa presença amorosa e iluminada e permitamos que o nosso anjo da guarda seja sempre o nosso guia e guardião constantes, pois é a tarefa dele, ele quer fazer isso e fica feliz quando consegue e se entristece quando ele não consegue fazer com que nós façamos a mudança. Pensamos sobre isso, reflitamos sobre isso. A literatura espírita é muito rica em nos oferecer informações a respeito do anjo da guarda, principalmente em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, mas em outros livros também, que são livros auxiliares da doutrina espírita. Agradeço mais uma vez a você que assistiu ao vídeo. Se gostou, deixe um like, compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal se você puder. Muito obrigado, desejo que você fique bem, que você fique em paz e que você sempre se lembre de agradecer ao seu anjo da guarda. Muito obrigado.